Eu passo para vocês onde eles estão, porque como vocês sabem, né? Toda a história dos reis daria um livro e o Senhor decidiu que sou eu que vou contar esse livro. Então, a gente vai fazendo um por vez. A gente vai fazendo um por vez para não ser expulso da igreja, para não desrespeitar o horário, e aí vai dando certo. Essa história é uma história longa, então por isso que eu só vou dizer os versículos específicos, né? Então você que usa sua Bíblia pode acompanhar comigo. É 2 Crônicas, capítulo 20. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Nós vamos pedir que o Senhor, Ele fale no nosso coração através dessa palavra, através deste louvor, e que a mensagem dele possa impactar o nosso coração, amém? Nós nos reunimos aqui porque precisamos crer nas tuas promessas, precisamos, Senhor, dentro do nosso coração acreditar que as tuas palavras elas não falham. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor nos promete. Então, meu Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua revelação nessa noite. Nos mostra, Pai, através da tua palavra, aquilo que só o Senhor é poderoso para fazer, e que isso possa, meu Deus, nos fazer ser cheios da tua presença, cheios de fé, cheios daquilo que nós precisamos para fazer a tua vontade, Senhor. Toma conta deste momento, prepara, meu Pai, os nossos corações para receber a tua mensagem. Que o Senhor repreenda todo e qualquer impedimento, para que somente prevaleça aquilo que vem de ti para nós nessa noite. É o que nós te pedimos e já lhe agradecemos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, a história desse rei é a história de um rei que foi escolhido, né, para estar ali, para fazer parte do reinado. Ele era ali rei de Judá nessa época, né? Já era dividido em dois reinos ali. Mas ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. O nome desse rei é Josafá. E nesse momento aqui, né? Não sei qual é o título da sua passagem aí, mas a minha fala assim: guerra contra nações vizinhas. Esse aqui é um episódio, né? Onde vai haver uma grande batalha. Só que é uma grande batalha que, para muitos daqueles que ali estavam e que ouviram as ameaças do inimigo, talvez era uma ameaça inesperada, porque eles não estavam ali reunidos para o combate. Era de fato ali um período onde se vencia e se conquistava através de guerras, mas eles não estavam ali exatamente no momento de guerra. Eles estavam ali pelo contrário, eles estavam ali colocando ordem no povo de Deus. Esse rei, por ser um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, tinha acabado de reunir ali o povo, fazer reuniões, estabelecer quem seriam os juízes, os sacerdotes, as pessoas que estariam ali liderando junto com ele aquela nação que ele era responsável para fazer a vontade de Deus. E quando eles terminaram aquela reunião ali, para estabelecer quem seriam as pessoas que estariam na frente do povo, chega uma ameaça do inimigo. Então aquele povo que estava ali se organizando para cumprir a vontade de Deus, de repente se encontra numa situação em que eles não estavam preparados. Eles não estavam ali reunidos para marchar para a batalha. Mas chegou uma carta, uma ameaça do inimigo. E aí eles tiveram que rapidamente se colocar ali, tomar uma posição, tomar uma atitude a respeito do que eles iriam fazer diante daquela ameaça. E aí o versículo 1 já fala como foi a ameaça, né? A palavra fala assim, ó, lá no 20, versículo 1. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns dos Meunitas declararam guerra a Josafá. E mensageiros informaram a Josafá: vem um exército enorme de Edom contra ti, além do Mar Morto, e eles já estão em Azarão Tamar, isto é, perto. Quer dizer, além de ser uma ameaça de guerra, esse exército já estava perto. E não era apenas um povo, eram 3 povos unidos em um só exército contra o povo de Deus. Então não era uma coisa pequena que eles iriam ter que lidar naquele momento, né? E eu penso que aquela situação ali, ela talvez tenha gerado muitos conflitos dentro do coração daquele rei, porque era sob a ordem dele que o povo iria se movimentar. O que ele mandasse, o povo iria fazer. Então, se ele mandasse o pessoal se alinhar ali para a marcha de guerra, eles iam fazer. Se ele mandasse ali o povo correr, cada um tentar se proteger,
versículo 3, aliás. Olha a reação dele. Josafá ficou imediatamente amedrontado com essa notícia. A primeira notícia, a primeira reação ali foi o baque. Diante daquela situação ali, não era um povo, eram três. Eram três povos reunidos num grande exército e já estava perto. Ele já não teria muito tempo para se organizar e uma grande batalha estava por vir. Então a primeira coisa que ele sentiu no seu coração foi o medo. A primeira reação, quando aquela notícia chegou aos seus ouvidos, foi o medo. Mas o comportamento dele, aqui, no começo da história, ditou como seria a história inteira. E aí fala no versículo 3 assim: imediatamente amedrontado com essa notícia, e pediu orientação ao Senhor. Depois do medo, o que ele fez? Ele se controlou. Depois do medo, ele parou ali e pensou o quê? Que ele precisava da orientação de Deus. Olha que boa notícia, gente. Eu vou pegar de um rei que não morreu, que não estragou tudo. Eu vou pregar hoje sobre uma pessoa que fez o que era certo aos olhos do Senhor. Isso é raro e não acontece muito, como vocês sabem. Porque normalmente, depois do medo, o que os reis tendem a fazer é meter o pé pelas mãos. Porque daí eles querem tentar fazer as coisas sem a direção de Deus. Porque daí eles querem tentar se comportar de uma forma que sem a direção de Deus pode dar certo. E pode dar certo? A gente já sabe que não. Eu já contei para vocês a história de pelo menos uns 5, só no ano passado, que tentaram e deu errado. Porque o final de quem tenta agir pelo medo, pela emoção do momento, mas sem a orientação que só Deus pode trazer, tem como ser um final bom? Não tem. Então a boa notícia é que esse rei já começou certo. Olha o que ele fez. Depois do medo ali, ele não se deixou levar pelo medo. Ele era um líder. E não só um líder, ele era um líder cheio da presença de Deus. Um líder cheio da presença de Deus não podia fazer qualquer coisa. Um líder cheio da presença de Deus precisava fazer o que Deus quisesse que fosse feito. E assim foi. Porque ele abriu espaço no reinado dele para Deus reinar primeiro. Eu quero começar falando sobre isso aqui. Como eu falei para vocês, em tom de brincadeira, mas a história já está escrita. Não importa qual seja a pregação que eu vou fazer, alguma coisa que eu vou falar tem o poder de mudar a história dos reis? Não. Porque eles tiveram cada um a sua oportunidade e alguns deram ouvidos à voz de Deus e outros não. A diferença é que hoje nós estamos aqui como igreja. Nós somos o povo de Deus reunido para ouvir a voz do Senhor. E nas nossas mãos está o poder da decisão, o poder do que fazer com a nossa vida, daquilo que nós iremos fazer para se comportar diante das nossas próprias guerras. Porque os reis que fizeram mal diante dos olhos do Senhor ali, talvez aos seus olhos, no auge da cegueira deles, eles também queriam acabar bem. Eles também queriam que o final desse certo. Mas tirar Deus da equação e esperar que algo pode ser bom no final é uma boa escolha? A gente sabe que não. E sabe por que a gente sabe que não? Porque a história desses reis conta isso. E agora que nós estamos escrevendo as nossas histórias, a gente precisa olhar para pessoas que fizeram aquilo que deu errado e não precisar repetir isso na nossa vida para testar se pode dar certo ou não. Porque pessoas existem lutando batalhas, enfrentando guerras desde que o mundo é mundo. Mas a diferença dos reis que venceram e dos reis que foram destruídos, foram consumidos em suas próprias batalhas, é quais foram os reis que abriram espaço para Deus agir durante o seu reinado. Sabe por quê? Porque ter o poder em suas mãos, às vezes tem o poder de cegar o homem. Estar ali na posição de rei era ter muito poder. E muitos reis que passaram por Israel falharam ao achar que todo o poder nas suas mãos era maior do que o poder da provisão de Deus. E Deus fez com que eles fossem destruídos do maior ao menor. Porque sem Deus nada pode ter chance de ir para frente. Nada pode ter chance de prosperar. E aí a gente vê alguém que teve um comportamento diferente. Ele não era o primeiro rei de Israel, pelo contrário. Ele já vinha ali de um rei que faz bem aos olhos do Senhor e que faz mal, que faz bem, que faz mal, que faz bem, que faz mal. Mas assim, tem várias histórias, vários exemplos. E agora
sabe que talvez no turbilhão de emoções que você está sentindo, essa seja a pausa que você precisa para se concentrar no que você tem que fazer, no que você precisa fazer para o seu próprio bem, porque é para o nosso próprio bem que a palavra de Deus nos ensina. É para o nosso próprio bem que nós podemos olhar esses testemunhos aqui e escolher o que fazer e o que não fazer na nossa vida. E aí aqui nós temos um homem que ficou com medo. A Bíblia não tira a humanidade dele para mostrar que ele seria um super-herói só porque ele fez o que era certo. Não. A Bíblia mostra que ele foi um homem, e como homem ele sentiu emoções de um homem. Quem nunca sentiu medo? Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que podem nos colocar nessa condição de ter medo, de não saber se vai dar certo, o futuro ser incerto, sempre é um medo presente. Quem é pai, quem é mãe tem medo pelo futuro. Quem estuda, quem trabalha tem medo pelo amanhã, tem aquela preocupação. Isso não pode deixar de existir dentro de nós, porque nós somos seres humanos. Mas o que fazer diante dessas emoções é o que vai mudar o rumo da nossa vida. Esse homem poderia enlouquecer porque estava com medo e vestir aquela capa de fortão, de orgulhoso, de eu não tenho medo de nada, para mostrar ali para a nação dele que ele era corajoso. E ele seria um grande fracasso se ele tivesse feito isso. Mas depois do medo ele fez o que ele tinha que fazer. Ele parou ali e ele buscou orientação do Senhor. E aí o que ele fez? Ele ordenou um jejum em toda Judá, e os habitantes de todas as cidades de Judá vieram para Jerusalém se reunir para buscar a ajuda do Senhor. Olha isso. Isso muda tudo. Eu vou te contar o final da história ainda. Mas vocês já sabem que esse final é um final que tem o quê? Tem esperança. Porque o rei que estava ali decidiu abrir espaço para Deus agir no reinado dele. E nós, na nossa vida, nem sempre teremos a certeza de como será o futuro. Bom seria se a gente estivesse nas nossas mãos a previsão do nosso amanhã. Se eu der passos para a esquerda, é esse o resultado. Se eu der passos para a direita, é esse o resultado. Bom seria se a gente estivesse nas mãos desse poder, mas a gente não tem. Então, já que a gente não tem, a gente precisa usar o poder que a gente tem, que é o poder da fé. O poder da fé para buscar a ajuda de Deus. Porque com a ajuda de Deus, não importa qual é o amanhã. Se você já entregou o seu amanhã nas mãos de Deus, você pode descansar. Só descansa quem entregou o amanhã nas mãos de Deus. Porque quando o nosso coração pensa que vai dar errado, você para e esquece. Opa! Está na mão de Deus. Se está na mão de Deus, já deu certo. Não importa como Deus irá fazer. O que nós precisamos é crer que Ele é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer o que Ele quiser. E quando nós buscamos neste lugar aqui, neste lugar de quem precisa da ajuda dele, tudo muda. Porque nós podemos ter um futuro de esperança. A gente vai ver como que foi o final da história e o que foi que Deus fez, porque só Deus poderia fazer. Mas quando eu li esse versículo aqui, eu já sabia que ia dar certo no final. Porque quando alguém busca a ajuda do Senhor, essa pessoa pode ter esperança. Porque o Senhor nos dá a esperança de que o melhor está por vir. E nós precisamos crer isso na nossa vida, amém, igreja? O que aconteceu foi que depois de reunir todo o povo para buscar a ajuda de Deus, eles ali oraram juntos e jejuaram juntos. E ali, eu vou ler só para vocês um trecho da oração, porque a oração é uma oração grande, né? Mas no versículo 8, olha como é forte esse trecho da oração, que o próprio rei faz, tá? Porque eles se reúnem ali, mas quem ora é o rei, é o líder. É aquela pessoa que decidiu buscar a ajuda de Deus. E aí olha o que ele fala, lá no versículo 8. Teu povo se estabeleceu aqui para construir este templo, em honra ao teu nome. E disseram juntos, se infectarmos alguma calamidade, como guerra, ou praga, ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado, e clamaremos a ti nas nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha que poderoso isso. Eles estavam ali no templo, diante da presença do Senhor, se lembrando de um voto, de uma aliança que eles tinham feito com Deus. E qual era essa aliança? Que aquele templo ali seria o lugar onde eles iriam se reunir para apresentar a Deus as angústias, as causas, as dúvidas
mas ao orar para o Deus poderoso e verdadeiro, ele precisava ser verdadeiro também. E a verdade dele era que ele tinha medo. A verdade dele era que ele não sabia o que fazer. A verdade dele é que eles eram um exército muito menor do que o inimigo. E talvez se você pensar nisso, talvez você vai pensar, não, é uma loucura o que ele fez. Porque o que ele fez é mostrar para o povo o que eles já sabiam, que eles eram fracos. Deixa eu te dizer, não, sabe o que ele fez? Ele fez com que o povo entendesse que o que tivesse que acontecer daquela oração para frente, não seria nas forças dos braços do rei Josafá, seria pelo poder do nome do Senhor. Porque tudo que ele não tinha, Deus era poderoso para suprir. Seja em número de exércitos, seja em força da batalha, ou qual seria a necessidade deles ali. E a nossa oração, ela tem esse poder, sabe? Nós temos que olhar para a nossa vida e olhar quais são os cenários e as batalhas que a gente enfrenta todos os dias e fazer da nossa oração o ponto de comunicação que a gente tem com Deus. Nós precisamos falar sobre aquilo que nos aflige, sobre aquilo que é uma necessidade no nosso coração, sobre aquilo que gera em nós o medo, a insegurança, porque se a nossa oração não for uma oração sincera a Deus, nós não podemos receber aquilo que nós precisamos. E nós não conseguiremos ter esse acesso verdadeiro, ter esse acesso à presença de Deus real. Isso aqui não era um teatro. Quando acabasse essa oração, se Deus não tivesse agido em favor do povo, todos eles iriam morrer. Era uma questão de vida ou morte. E quem não tinha solução era o homem, mas Deus tinha. Então eles foram lá para se humilhar e para buscar aquele que tinha a solução. Nós precisamos crer na nossa vida que uma oração que nós fazemos com fé pode mudar todo o rumo da nossa história. Porque nós servimos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Quando nós somos sinceros na oração que nós fazemos, Deus não está interessado na sua fraqueza. Deus está interessado no quanto você está disposto a se abrir para a vontade dEle. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós abrimos espaço para Deus agir, com uma oração de verdade, com uma oração de sinceridade, a gente consegue manter uma comunicação direta com quem pode resolver. Por isso que a gente tem que saber disso, do poder que há na oração, para que a gente possa crer, para que a gente possa recorrer da maneira certa. Porque reclamar aos quatro cantos pode resolver essa situação? Não. Chorar as pitangas das suas tristezas para as pessoas que não têm poder de intervir vai mudar alguma coisa? Não. A menos que essas pessoas sejam pessoas de fé, que vão dar a mão para você e vão orar para o impossível virar possível na sua vida, de nada vale. É só um tempo perdido. Eu não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, mas hoje eu estava ouvindo o jornal e nos Estados Unidos aconteceu um acidente aéreo muito grave. Um helicóptero bateu, colidiu em um avião de passageiros, quando o avião estava pousando. Mais de 60 pessoas morreram nesse acidente, nessa madrugada, porque não houve comunicação entre o piloto do helicóptero e a pessoa que estava ali na torre de controle, que era responsável de guiar ali tanto o tráfego aéreo, tanto o avião quanto o helicóptero, para que eles pudessem passar em segurança. Um acidente matou mais de 50 pessoas por falta de comunicação. É uma tragédia. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias. Mas quando eu estava ouvindo isso, de novo Deus falou comigo sobre essa palavra. Porque talvez se esse homem não tivesse falado com Deus primeiro, tudo ia dar errado. Porque ia dar falha na comunicação. E a falha na comunicação pode comprometer a nossa vida para sempre. Nós precisamos entender o poder da nossa oração. A nossa oração é aquilo que vai fazer com que a gente consiga ter a comunicação que a gente precisa com o dono de todo o poder, que é o Senhor. Se a nossa vida está nas nossas mãos, nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar para que essa vida venha a ser o melhor que ela pode ser. Nós não queremos que a nossa vida seja o resultado como aquele acidente, uma tragédia. Uma tragédia por falta de comunicação. Porque acidentes aéreos existem todo dia. Pode acontecer falha mecânica, pode acontecer falta de combustível, muita coisa pode acontecer para um acidente aéreo vir a acontecer, não é assim? Mas me chamou muita atenção a causa
isso que a gente tem que entender como isso não é brincadeira. Deus é poderoso para receber a nossa oração, para agir em nosso favor, mas nós precisamos fazer a nossa parte de clamar, a nossa parte de orar, a nossa parte de usar isso que nós louvamos aqui agora. Nós temos em nossas mãos, o que nós temos em nossas mãos? O poder da fé. O poder da fé, de acreditar que quando nós oramos ao Deus que nos ouve. Não deixe a comunicação da sua vida com Deus falhar, porque se a comunicação do Senhor com você falhar, a sua vida é uma tragédia. Se a nossa comunicação com Deus falhar, tudo vai dar errado, porque é como um avião sem direção, sem guia, sem controle. Sem comunicação com Deus não tem chance de dar certo. Então a gente precisa ver essa história e olhar, poxa, olha como esse rei fez certo, recorreu a Deus quando ele precisava. E adivinha o que aconteceu? O Senhor ouviu. E o Senhor não só ouviu, como o Senhor respondeu. E aconteceu que eles se reuniram ali, e lá no 14 fala assim, ó: e o Espírito do Senhor veio sobre um homem que estava ao meio do povo, e o seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, descendente de Asaf. E ele disse, e o Senhor está da boca desse homem, olha como é forte essa promessa: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e Jerusalém. Escute ao rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temas, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Olha o poder da resposta do Senhor para esse povo. Deus sabia que o exército era imenso, mas o Senhor disse ali para o seu povo: não tenham medo e nem fiquem desanimados, porque essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Sabe que quando falta a nossa comunicação com Deus, essa oração que eu vinha falando, o maior prejudicado, quem é? Somos nós. Sabe por quê? Porque esse homem, ele mostrou como o poder de uma oração pode mudar tudo. Esse rei consagrou o Senhor numa batalha que certamente ele ia perder, e por causa da oração dele, aquela luta deixou de ser dele e passou a ser a luta de Deus. Talvez você chegou aqui com o seu coração cheio de problemas, pesado, cansado, porque lutar contra coisas maiores do que a gente é cansativo. Lidar com problemas da hora que você abre os seus olhos até a hora que você vai dormir é exaustivo. E sabe para que o Senhor nos trouxe aqui hoje? Para a gente oferecer espaço para Ele agir na nossa vida. Porque quando nós oramos, a nossa oração tem o poder de mudar tudo. Porque aí você vai pegar essas cargas suas, que são pesadas e te sobrecarregam, e vai colocar nas mãos daquele que tem para você o quê? Um jugo suave e um fardo leve. Muda tudo. Tudo muda quando nós fazemos o que está certo. Porque o Senhor faz com a gente uma troca que, se a gente olhar, nem é justa. Que vantagem Deus teria em pegar um problema que não era dele para Ele? Nenhuma. E sabe o que isso mostra? Que Deus é amor. Isso só mostra o amor de Deus. Porque que vantagem Deus teria? A luta era dele? Não. A luta era do homem. Vai lá lutar, quem ganhar ganhou, quem perder perdeu. Isso mudaria o poder de Deus? Não. Mudaria a majestade dele? Não. Não interferiria em nada de quem Deus é. Mas uma oração, aquela batalha que era sobre homens, virava uma batalha de Deus. E o mais legal, o mais lindo dessa palavra e do poder e do amor de Deus é que nós conhecemos quem Deus é. E o Senhor não entra nas batalhas para perder. Nós sabemos que nós não estamos falando aqui de um Deus morto. Nós sabemos que nós estamos ouvindo histórias sobre o Deus dos exércitos, o Senhor valente nas guerras e poderoso nas batalhas. É quem Deus é. E quem Deus é não muda. A nossa situação muda, as nossas condições podem mudar, mas a natureza de Deus não muda. Deus é Deus, não importa qual é a nossa situação. Sabe o que muda? A nossa vida. A nossa vida muda quando nós trazemos esse Deus para dentro da nossa situação. Tudo muda quando nós colocamos Deus aqui, porque não existe nada que Deus não seja poderoso para fazer. É nisso que nós temos que crer. Olha que linda essa promessa.
Ele dá 100% de segurança para esse povo. E essa segurança era tão garantida, era tão 100%, que o Senhor fala que eles precisariam ali tomar as suas posições. Então eles iam marchar como um exército, como quem vai para a guerra. Eles iam para a guerra. E aí olha isso, Deus fala para eles que eles iriam ficar em posição e iriam ficar parados para ver o que Deus iria fazer. E como isso é desafiador na nossa vida, né? Você já ficou parado vendo alguém fazer alguma coisa para você? Levanta a mão se você não ficou. Ficar parado vendo alguém fazer alguma coisa para você é uma das piores sensações que o ser humano pode ter. Aí você fala, nossa, Bruna, mas você está falando de Deus. Eu estou falando de Deus, mas agora estou falando da nossa parte aqui. Da nossa parte humana, falha, controladora. Eu estou falando da nossa parte. É difícil, não é? É difícil. Quando a gente está nessa posição de receber, ficar parado parece uma ordem simples. Mas deixa eu lembrar vocês, eles estavam indo lutar contra um exército 3 vezes maior que o deles. E Deus mandou eles ficarem bravos. Eles iam lá subir para olhar um exército 3 vezes maior do que eles. Eles não iriam fazer nada. Isso é muito desafiador. Sabe por quê? Porque quando a gente sente medo, a nossa primeira reação é fazer algo. É querer agir. É querer o quê? Fugir. O nosso cérebro é programado para fazer as coisas para tirar a gente de uma situação de perigo. Imagina você vai parar no meio da rua e está vindo um ônibus. Você vai ficar parado no meio da rua? Não. Porque qual é a chance do seu corpo aguentar impacto com um ônibus? Nenhuma. Se você ficar lá parado, você já sabe, o seu cérebro já sabe, que a certeza que você tem é que você vai morrer. Agora imagina que a gente não está falando de um ônibus, a gente está falando de um exército 3 vezes maior do que eles. E Deus dá essa ordem. Você confia em mim? A batalha é minha? Então você vai lá tomar sua posição. Deus não deu uma promessa para eles ficarem sentados esperando Deus trabalhar sozinho. Deus mandou eles se levantarem. Sabe por quê? Porque aquilo era uma promessa, mas também era um teste. Todo momento em que nós recebemos a promessa do Senhor, nós não vamos ser poupados de passar pelos testes que vão colocar a nossa fé em prova. E quando nós somos testados, é que nós realmente mostramos se a gente acredita de fato ou não no poder que Deus tem. Deus era poderoso para livrar aqueles homens se eles estivessem sentados nas suas casas ou se eles estivessem lá. Deus quis que eles estivessem lá. E sabe por que Deus quis? Porque quando eles estivessem ali parados, Deus estaria trabalhando eles. Deus estaria vencendo a batalha por eles e trabalhando neles. Deus não queria que fosse formado um exército de preguiçosos, que iriam aprender que era só orar e ficar sentado e nada iria precisar ser feito. Não. O Senhor estava formando homens e mulheres com caráter de pessoas de Deus ali. Pessoas que iriam ver diante dos seus olhos o livramento que Deus ia dar. E eu não sei se você já passou por algum testemunho grande na sua vida, mas o grande testemunho, ele nos muda. Sabe por quê? Porque ele faz com que a gente deixe de ouvir o que Deus pode fazer e passe a viver como quem sabe, porque é uma prova viva, aquilo que só Deus pode fazer. E isso muda tudo. Deus poderia ter feito aquela batalha ser ganha sem eles precisarem ver, mas os olhos de quem crê precisavam ver para que aquilo passasse a ser dentro deles uma realidade. Eles não iam ouvir falar que Deus fez, eles iriam contar que Deus fez. É muito diferente. Nós precisamos viver para contar o que o Senhor faz na nossa vida, porque só Ele pode fazer. E mesmo diante das batalhas que nós não temos força, o Senhor nos manda marchar para a batalha, nos colocar de pé para a posição que Ele espera da gente. Porque enquanto nós fazemos isso, nós estamos lançando por terra a nossa carne. Nós estamos lançando por terra a nossa incredulidade, para abrir espaço para Deus nos mostrar que Ele é Deus. E quando Ele fizer isso, você vai saber que Deus é Deus, não só porque você ouviu, mas porque agora a sua vida testemunha Ele. Você crê, igreja? Se nós crermos nas palavras que o Senhor está liberando para nós nessa noite, a nossa vida pode ser transformada. Porque o Senhor, Ele não é só poderoso para dizer, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele diz. E foi exatamente
a sua palavra. Eles venceram aquela batalha. Mas sabe o que aconteceu? O coração daqueles homens foi trabalhado enquanto Deus fazia aquele milagre acontecer. E eles se levantaram. Eles se levantaram. A palavra fala assim, ó, no versículo 20: bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, ao povo de Judá e Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. E depois de consultar o povo, o rei nomeou levitas para irem diante do exército, cantando e louvando a Deus por sua majestade. E todos louvaram assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, essa palavra é muito linda. Sabe por quê? Porque eles não perderam a chance de adorar a Deus. O Senhor disse a eles que eles ficariam parados. As suas mãos não estariam ocupadas para guerrear contra o inimigo. Mas eles não precisariam ficar parados. Eles poderiam fazer aquilo que o povo de Deus foi feito para fazer, que é glorificar ao Senhor. O Senhor que é bom e que tem a misericórdia que dura para sempre. Sabe que naquela época, os reis ali, quando estavam preparados para guerrear, para lutar, para fazer ali os embates que eles enfrentavam, eles tinham um hábito de se reunir, de marchar em tropa, e eles tinham ali os seus cantos de guerra. Sabe por quê? Porque os seus gritos de guerra dariam a eles ali a coragem e a força que eles precisavam para lutar a batalha. Mas esse povo não precisava de um grito de guerra, porque eles já tinham recebido uma promessa que essa luta era de quem? Era de Deus. E enquanto eles caminhavam para o lugar onde Deus mandou que eles se posicionassem, já que eles não precisavam de gritos de guerra para ter coragem, para lutar, porque essa guerra já era do Senhor, então eles fizeram o que os filhos de Deus fazem: adoram em espírito e em verdade. Quando você abre espaço para que a obra de Deus seja completa na sua vida, você vai poder louvá-lo não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque o louvor desse povo aqui, aquilo que eles declaravam com as suas palavras, não era assim: glórias ao Senhor que venceu essa guerra por nós. Não. Glórias ao Senhor, graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando a nossa vida está na direção certa, quando os nossos esforços não são para tentar vencer sozinhos, mas para caminhar naquilo que Deus nos deu como orientação, tudo muda. Porque nós podemos glorificar o Senhor por quem Ele é. Porque nós cremos em quem Ele é, não só no que Ele pode fazer. Porque eles aqui estavam indo para um lugar onde eles iriam ver o que Deus ia fazer. Eles não tinham visto ainda, mas em seus corações eles já podiam crer que se Deus falou, Ele vai cumprir. E se o Senhor é quem deu essa promessa, Ele é digno de ser glorificado. O Senhor não vai nos dar conforto na nossa vida para que a nossa vida seja uma vida de preguiça, para que a nossa vida seja uma vida de desleixo. Não. Quando o Senhor te colocar numa posição confortável na sua vida, procure um meio de você glorificar a Ele. Quando o Senhor te levar aos altos lugares, quando o Senhor entregar a sua vitória que você tanto buscou nas suas mãos, creia que só Ele podia fazer isso por você. E se só Ele podia fazer isso por você, Ele é digno da sua adoração. O Senhor é digno da nossa adoração. E nós precisamos crer no nosso coração. Porque enquanto nós adoramos a Ele, não há espaço para dúvidas. Quando nós glorificamos a Deus, não há espaço para carnalidade. Porque não sobra nada que o diabo poderia encontrar como brecha, quando tudo está nas mãos de Deus. A batalha é de Deus, o louvor é de Deus, o você é de Deus. Vai dar errado? Não vai dar. Porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Quando a sua vida está nas mãos daquele que tem todo o poder. O nosso Deus tem todo o poder. Amém, igreja? Nós cremos nisso. E essa palavra, ela termina, eu quero só finalizar, dizendo que, sabe o que aconteceu? Eles subiram, glorificando ao Senhor e adorando a Deus. E quando eles chegaram lá, eles viram um exército de mortos. Porque enquanto eles adoravam a Deus, o Senhor lançou um espírito de confusão sobre aquele exército. E nação se levantou
E quando o Senhor fez aquilo, e o último homem caiu, eles chegaram ao lugar onde Deus determinou para eles estarem. E os seus olhos puderam ver aquela batalha, o quê? Vencida. Já tinha acabado. Deus já tinha feito. Enquanto eles ocupavam ali os seus corações, crendo e adorando, Deus estava trabalhando. Deus já tinha feito. E quando eles chegaram lá, a vitória já estava nas mãos deles. E a Bíblia fala que o exército daquele inimigo era tão grande que eles demoraram 3 dias para recolher todos os despojos. Os despojos são os pertences, né? Os bens do inimigo que eles ali recolhem. O ouro, a comida, as roupas, tudo que pode ser riqueza, né? Para o rei que venceu. E olha o que Josafá viveu. Josafá teve uma ameaça, não lutou, orou, entregou aquela luta nas mãos de Deus. Deus lutou por eles, eles adoraram a Deus e ainda voltaram com a riqueza do inimigo nas mãos. E essa palavra termina, lá no último versículo dela, fala assim, ó, no 29. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Olha que linda essa palavra. Olha como termina maravilhosa a história dessa batalha. Aquilo serviu de testemunho. Eles não venceram só uma batalha naquele dia. Eles venceram todas as outras que eles nem precisaram lutar, porque quando os inimigos ouviram que Deus havia lutado pelo seu povo, eles nem quiseram tentar, porque todos já sabiam que Deus era poderoso para fazer. O nome disso é testemunho. Quando nós abrimos espaço para Deus agir na nossa vida se torna a materialização daquilo que Deus pode fazer. É diferente você contar uma conquista e você contar um testemunho. Sabe por quê? Porque conquista qualquer pessoa desse mundo pode alcançar. O que é conquista para esse mundo? Dinheiro? Carro? Poder? Muitas coisas são consideradas conquistas aos olhos humanos. Mas filho de Deus não conta conquista, filho de Deus conta testemunho. Porque aonde nós colocamos os nossos pés, com Deus na direção da nossa vida, nós abrimos espaço para Ele agir. E depois que Deus age, nós somos a prova viva do que Deus pode fazer. Isso é testemunho. Quando você pensar na sua vida o que você deseja alcançar, não pense em muitas conquistas, pense em muitos testemunhos. Sabe por quê? Porque o testemunho, quando você declara o seu testemunho, você reconhece que aquilo que você alcançou, você não teria alcançado sem Deus. Isso muda tudo. E isso é capaz de mudar a vida de quem nos vê. Porque muitas pessoas convivem conosco e não têm acesso à palavra de Deus. Mas quando nós vivemos na prática aquilo que Deus é poderoso para fazer, os nossos frutos são frutos dignos de louvor e adoração ao Deus que merece esse reconhecimento. Porque Ele faz. E é digno que o Senhor seja adorado por aquilo que Ele fez. Que nós possamos fazer da nossa vida um instrumento para a adoração de Deus. É importante sim louvar ao Senhor com as nossas palavras, mas é muito mais poderoso louvar a Deus com os nossos testemunhos. Chega a ser constrangedor não ter uma resposta para alguém a respeito de algo. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, mas é engraçado, né? Às vezes você conquista algo, você realiza alguma coisa e a pessoa vem perguntar para você como se fosse uma receita de bolo. Como que você fez aquilo? Porque ela realmente quer saber quais são os passos que você deu para ela dar, para ela alcançar aquilo que você alcançou. E se você for filho de Deus, essa vai ser a mensagem do Evangelho através de você. Aquilo que o seu Deus poderoso para fazer fez. E que você não tem explicação. Porque o homem não explica, mas Deus faz. Se você crê que Deus faz, abra o seu coração para que esse Deus possa fazer essa obra na sua vida. Amém, igreja?